E é justamente isso que nós vamos esclarecer com a jornalista especialista em direito do consumidor, Nádia Sampaio. Nádia, bom dia. Bom dia, Nádia. Nádia, e se o banco alegar que o assalto aconteceu fora do alcance de câmeras e dos seguranças, por exemplo? Pois é, a questão é muito territorial e também o raciocínio básico é: o banco ganha dinheiro, vende segurança e vende comodidade. A comodidade, o banco entende que está na possibilidade do consumidor pegar o seu dinheiro num caixa eletrônico e não necessariamente dentro do banco. Em qualquer lugar onde esteja esse caixa eletrônico, o entorno tem que fazer a segurança. Se ele estiver na rua, aí é totalmente mais difícil da gente saber. Mas se ele estiver dentro de um shopping, se ele estiver perto de uma loja de conveniência, de um posto de gasolina, a responsabilidade é conjunta entre o posto, entre um estacionamento do lado do banco, entre o local onde você pode parar, onde você está fazendo a sua retirada de dinheiro, e o próprio banco que disponibilizou aquele caixa eletrônico ali. Dentro do próprio banco, com certeza, a responsabilidade é do banco, inclusive naquela área de fora, onde ficam os caixas. O problema é na rua. Aí na rua depende das circunstâncias. Existe, por exemplo, uma ação em que o consumidor combinou com o gerente que ia lá retirar um dinheiro numa determinada hora. E ele foi, na determinada hora, retirou o dinheiro e foi assaltado 2 quarteirões depois. Somente ele e o gerente sabiam dessa retirada e desse horário programado. Com isso, ele ganhou na justiça, porque ele foi assaltado, ele ganhou na justiça, já que essa informação saiu do banco. Então, ele ganhou na justiça em todas as instâncias. Só que isso, só uma luta na justiça. Agora, você falava dessa questão territorial, estacionamento do banco, por exemplo. A quem o consumidor deve cobrar? Ao banco ou à rede de estacionamento que é conveniada ao banco? A responsabilidade é de quem, nesse caso? Nesse caso, você sempre reclama no banco. Porque se ele fez um convênio para dar aquela praticidade para o consumidor dele poder estacionar ali e utilizar o seu banco, então, nesse caso, a responsabilidade é do banco. O convênio foi feito pelo banco. Se o banco achar que a responsabilidade não é dele, porque o estacionamento teria que ter um guarda, então o banco entra com uma ação de regresso contra o estacionamento. Mas a responsabilidade primeira é do banco. Ana Paula tem uma pergunta. Nádia, já que os bancos não se responsabilizam pela segurança dos clientes, não se responsabilizam mesmo, né? Não seria o momento de o cliente barganhar por isenção de algum tipo de serviço prestado, como, por exemplo, transferência entre agências, que é cobrado, DOC, TED, tudo isso é cobrado? Pois é, porque é um conforto, porém cobrado, né? E essa é uma questão que o consumidor pode lutar, sim, já que, na verdade, não deveria ser cobrado as transferências, eu acho, essa é a minha opinião, não deveria ser cobrado as transferências que são feitas online, seja ela num caixa eletrônico, seja feita pela internet na sua casa ou no seu trabalho, ou mesmo dentro do banco, mas não dentro do caixa, no caixa eletrônico, porque é tudo eletrônico. Os bancos já ganharam dinheiro tirando o emprego dos caixas. Eles estão fazendo uma operação mais barata. Na minha opinião, não deveria ser cobrado. E nem só pela segurança, até pela própria vantagem que o banco está tendo com aquela operação. E, Nádia, que tipo de provas que a vítima deve juntar tendo sido assaltada dentro ou fora da agência? Bom, tudo eletrônico, você tem o horário em que você tirou o dinheiro, o horário em que você fez a operação, está no papel. Isso já é uma facilidade para você comprovar que você estava no horário de expediente, onde haviam guardas, ou, se não, em que horário que você foi e como é que estava sendo feita a segurança dessa agência. A partir das 10 horas da noite, por exemplo, não é mais possível tirar dinheiro nas agências. Essa foi uma forma de garantir segurança para o consumidor, porque estava aumentando o número de assaltos depois das 10 horas da noite. O importante é o consumidor fazer tudo também com cuidado. O consumidor tem uma parcela também de sua responsabilidade. Procurar ir ao banco no horário em que tenha mais movimento, evitar de ir no final da noite, no horário que já está fechando o banco. Óbvio que tem horas que é necessário você fazer uma retirada de emergência, mas procurar também se certificar, olhar em volta, saber que você, que não tem ninguém bem atrás de você, cuidar da sua senha,
São cuidados que o consumidor também pode ter para evitar maiores problemas. Nádia, o cliente que se sentir prejudicado pelo fato de a agência não garantir a segurança dele e do dinheiro dele, pode fazer o quê? Aliás, emendando a pergunta da Ana, Nádia, se o cliente for assaltado fora e ele se sentir descoberto pelo banco, ele pode o quê? Processar o Estado, por exemplo, por falta de segurança pública? Ele deve processar o banco, entendeu? O banco. Mas se for na rua? Mesmo que seja na rua e que ele achar que o banco deveria ter dado uma segurança para ele naquele local, por exemplo... Existem praças no interior do estado, no interior do país, onde todos os caixas com bancos e caixas eletrônicos ficam em volta de uma praça. Se há uma aglomeração de bancos naquela área, é óbvio que aquele governo municipal deveria prestar uma segurança maior naquela área. É óbvio que ali vai ser um local com mais tendência a ser assaltado, a ter assaltos. Então, nesse caso, entra-se com uma ação com o banco. Se o banco achar que a responsabilidade era do município, o banco entra com uma ação contra o município. Tá certo, a gente agradece então a participação de Nádia Sampaio falando aí sobre o crime de saidinha de banco.